como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, que alegria tá aqui! Voltei a estas bancadas uma vez mais, Anderson Barros aqui com vocês. Estávamos com saudade! Muito bem, uma convidada super especial, Dani Monteiro! Bem-vinda, Dani! Linda! Obrigada! Que prazer estar aqui com vocês. Que orgulho. Que honra! Orgulho nosso, Dani Monteiro, que é diretora de Recursos Humanos da Editora do Brasil, né, Dani? Uma editora de livros didáticos e de literatura infanto-juvenil. Vai compartilhar aí um pouco com a gente nessa temporada como é que adulto aprende. Boa pergunta. Estamos começando. Venha! Roda. Estamos com a temporada Aprendizagem Corporativa pra Valer no ar. E hoje a pergunta que a gente quer responder é: como é que adulto aprende? Adulto aprende? Adulto aprende? Aprende. Na porrada, no amor, na dor. Hã? Bom, quem vai responder isso pra gente é Dani Monteiro. E aí, Dani, conta pra gente, na sua experiência, né, até hoje, qual que é a diferença, né? Como é que adulto aprende? Ou pior ainda, né, como bem provocou Anderson Barros, adulto aprende? Aprende. Dá, que bom. como é que é? Dá pra ensinar truque novo pra cachorro velho? Né? Dá. Desde que ele queira. Isso é um... Então, eu acredito, né, que o adulto aprende pela dor, pela necessidade, porque precisa, né? Ele aprende quando ele tem algo que precisa correr atrás. E aí, formas de aprender, várias, porque daí ele busca aquilo que faz mais sentido para ele. Então, sim, né, a criança é diferente. A criança, ela precisa absorver. Ela vai para a escola e a gente fala, agora é hora de aprender. Sim. Ela tem o horário marcado. Então, assim, começa às 7 horas para aprender hoje. O adulto, ele vai aprender conforme a necessidade vai surgindo ali. E aí ele vai indo atrás. Não tem opção, né? Vai se quiser, mas ainda assim na dor precisa ser uma cenoura interessante, né? Para a pessoa falar, poxa vida, porque o processo de aprendizagem, a gente vai sempre pelo lado que talvez seja muito mais confortável, né? Se eu tenho 16 caminhos para aprender, provavelmente eu vou aprender aquele que é mais prazeroso, que é mais fácil. Você já viram aquele, eu acho que era um japonesinho que pegava o livro, aí ele passava a mão e jogava assim na cabeça. Ah, sim. Já viram? Um meme bastante assim? famoso. Dá pra colocar aí Dá na pra edição, colocar, viu, né? editor? viết lên đây lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em về thơ. Editor. Passava lá a mãozinha e jogava, ia ser incrível, né? Se pudesse aprender dormindo, sleeping learning. Vocês acham? Pois é, já dá pra Ótima batizar. metodologia. Agora, eu quero corroborar, pra gastar um pouquinho de vocabulário, com o que a Dani acabou de trazer. Que ela falou, putz, adulto aprende quando tem necessidade. A depender do tema, é tão verdadeiro. Eu lembro que quando eu resolvi, né, até para ilustrar o que você trouxe, fazer um primeiro curso de pós-graduação, foi porque eu fui para uma entrevista de emprego. Falou, então, mas é que para essa posição precisava de alguém que tivesse pós. Eu falei, jura, e esse vai ser o motivo? Eu saí de lá me matriculando num curso de pós-graduação lá quando eu era mais jovenzinho. Eu concordo com você, viu, Dani? Amanda A gosta de empresa falar perdeu isso, uma né? baita oportunidade de te contratar, né? Porque de verdade, gente, pós-graduação, título, até que ponto isso garante que a pessoa vai ter expertise para executar uma Pois é. atividade, né? Pois Faculdade de costumo primeira linha, dizer, então. imagina. Pior ainda, né? Gente, foi eu costumo super dizer o exigente. seguinte, que não tem título, não tem pós-docta, não tem nada, tem que ter as manhas! É verdade. Não é verdade? É E isso. isso, quem tem as manhas é quem aprende na prática, não é, Dani? Sabe que eu trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção também, e eu me lembro da gente identificando dentro dos currículos, esse aqui tem faculdade de primeira linha, fica. Esse aqui não tem faculdade de primeira linha, tira. Muito comum, Eu né? trabalhei para uma instituição financeira grande e Essa era a mercado. orientação. Essa era a orientação. Então, assim, tem, fica. Se não, tira. E vejo cada vez mais, né, agora as experiências valendo mais do que o certificado só. Tem vagas que a gente nem exige, mas a faculdade. Pois A é. Sensacional. gente quer a Pois é. experiência, a certificação, aquele curso específico. Então, vejo uma mudança grande em relação a isso. Embora ainda tenha seu certo conservadorismo. Né? Exato. Vejo ainda em alguns lugares isso muito rígido. Vejo inclusive nos pais, tenho filho adolescente e vejo uma preocupação de
quantos alunos o colégio aprovou no vestibular no último ano, nestas faculdades. Então ainda tem uma preocupação com o vestibular, porque ele existe ainda, né? Uhum. Então, Você sabe... Você disse bem, ainda, né? Ainda. Porque a real é que a gente enfrenta tudo que a gente enfrenta relacionado à aprendizagem de adulto dentro das organizações, justamente por causa do modelo de ensino que a gente oferece para as nossas crianças. A gente oferece um tipo de modelo de ensino onde tem horário para aprender. Como você disse no começo, tem horário para aprender, tem que sentar na cadeira de frente para o professor, tem que receber aquela informação, né, que vem imposta para a criança, e tem que estudar, tem que decorar conteúdo para fazer uma prova para passar no vestibular. Então, não é aprender porque é legal aprender, porque eu estou interessado por esse tema, porque eu tenho senso crítico, né? É um aprender por obrigação e naquele momento exato. É um aprender para passar no vestibular, Para passar no vestibular. Agora, como é que a gente faz para... Por que a gente ensina? Por que a gente tem toda essa viagem, toda essa jornada da criança até o adolescente, a gente quer que ele esteja diferente quando ele for adulto, né? É uma loucura. E Amanda, você sabe que eu vejo que daí este adulto, ele chega na empresa e ele fica esperando essa mesma postura que ele recebeu a vida toda. Que é o professor, né? Que é a escola, então os pais. Alguém é responsável pela aprendizagem dele, né? E aí quando ele chega na empresa, quem vai me dar a diretriz aqui? Né? Aí a gente fala, então, agora é com você. É o protagonismo. Te vira. Agora é com você. Mas você sabe que eu acho que até acostuma mal em outro aspecto que a gente não pensa, porque a gente cria nas crianças uma sensação de que há uma recompensa, uma reprovação em curto espaço de tempo. Gestão de consequências. Gestão de consequências. Então assim, estuda isso aqui que a prova é semana que vem e você já vai ter a nota. E essa consequência da nota vai dizer se você vai passar de ano ou não, se você não vai ficar de recuperação, vai ficar de férias mais cedo. Quando a gente chega no mundo corporativo, a gente fica aguardando e chega cheio de expectativas de que a gestão de consequências tem um prazo, tem uma data. Isso. Então, eu preciso vender 100% das coisas? Aprendi a manusear tal máquina. E agora vem a promoção ou não? Não, veja bem, vai ter que ter uma oportunidade. A gente não consegue. Agora, eu quero continuar entrando no tema que você abordou, Dani, que é o seguinte: adulto aprende a partir daquilo que é uma necessidade imposta, né, pelo ambiente, pelo mercado, por ele mesmo, por alguém, né, no exemplo que eu citei, e assim por diante. Se adulto aprende desse jeito, você vê as organizações, ou pelo menos pela sua história, se mobilizando para despertar esta necessidade? E eu explico o meu ponto. Eu ainda vejo muita organização que tem que ser com base no porquê sim. Você tem que fazer o curso de feedback. Por quê? Porque o RH tá mandando você fazer o curso de feedback. Não, mas tem conteúdo que é obrigatório, Andy. Eu acho que tem. Tem coisa que é porque sim. Exato, mas tá tudo certo. Segurança. Concordo, absolutamente. É porque sim. Eu sei que é porque sim. Igual filho, tem que escovar o dente. Porque sim. Eu sei que é porque sim. Tem hora que não dá. Mas aí o porque sim vai me fazer entrar num conteúdo online, eu vou ficar dando clique lá até eu ser aprovado na prova e a aprendizagem de fato não vai acontecer. Eu vou cumprir uma obrigação. Mas você precisa só do certificado. Eu como RH... Não, pelo amor de Deus. Não, mas calma, que a pergunta não é essa. Pera aí, RH, vou chegar e falar o seguinte: preciso do certificado, bonitão. Aperta aí, ó. Falta não é esse o tema. Pera. Ok. O tema é o seguinte: mesmo diante de toda a complexidade de tudo que a gente está falando aqui, você vê organizações interessadas, seja pela sua trajetória, pelas pessoas com as quais você conversa, em de fato despertar esse tipo de necessidade? Em atuar proativamente, em fazer com que as pessoas queiram aprender de verdade e não só porque sim? Pouco. Né? Hoje eu acho que o porquê sim é muito forte ainda. Então, olha, esses conteúdos porquê sim. Mas o que a gente vem tentando fazer, e aí eu tô trazendo minha experiência atual, e quero contar, inclusive, para vocês uma coisa, um pensamento que eu tinha e que eu venho mudando, né? É sempre mostrar, tá bom, por mais que seja um curso de compliance, tá? A gente fez isso recente. Nossa, agora. Os líderes de compliance vão estar jogando tomate na gente agora. Venham aqui trazer sua experiência pra gente. Mas peraí. Fazendo esse curso de compliance, isso resguarda a empresa, certo? É importante. Sim. Mas isso te resguarda. Sabe por quê? Porque você pode, a depender, né, da sua tomada de decisão, você pode pôr em risco você como pessoa física. Também. Então, o que a gente vem tentando fazer é sempre assim, mostrar qual é o ganho para ele como pessoa também. Tá bom, é compliance, é importante para a empresa, mas o que eu ganho fazendo isso? Sabe? Eu acho que isso aqui é uma sacada que tem que começar desde do invite do treinamento. O que eu ganho com isso?
Por isso que eu acho super importante no começo do treinamento aparecer aquele, o objetivo. Ao final deste treinamento, você deverá saber. Isso. Porque ali você já vai estar na sala de aula ou online falando, isso me interessa. Mas Eu as pessoas adoraria- fazem pouco isso, viu, Alberto? Fazem. Sim. E eu acho que quando fazem nesse momento que você falou, que é quando vai abrir uma determinada solução online, presencial, síncrona, assíncrona. Mas eu vejo poucas áreas de educação tentando engajar no pré. Falar, então, o valor dessa solução aqui é essa. Uhum. E aí, quando não faz, eu vejo as pessoas chegando num determinado ambiente de aprendizagem com aqueles olhos revirados para cima, sabe? Mais um treinamento. Aquela coisa assim. Eu exorcista. Exato. Esse é até uma forma de interagir ainda, né? Alguns cochilam, né? Algumas pessoas tiram vem uma interesse. soneca na ação Celular. de aprendizagem ou celular. Ou então aquelas empresas onde as pessoas são um pouco mais aceleradas, leva o notebook, abre Isso. e Notebook é fuga, né? Tá A lá, pessoa tá gente. falando, Tá, "Vou quer levar se meu esconder. Tô trabalhando aqui, né? Tô fazendo uma coisa mais importante, como se a pausa para aprendizagem, para o treinamento, não fosse algo tão importante, né? Mas isso tem a ver com a nossa capacidade de ócio. Porque não podia deixar de aproveitar essa sua oportunidade. A gente, muitas vezes, está preso àquele modelo em que a gente tem que estar o tempo inteiro resolvendo algum problema. E a minha pausa para pensar, às vezes, cai num segundo nível de prioridade. Tem muita gente que não sabe lidar com isso, viu? Mas aonde que o ócio entra nisso? Porque quando a gente fala a respeito de aprendizagem, muitas vezes a gente parar para refletir a respeito de um tema e conversar a respeito dele. E não necessariamente aquilo está completamente conectado com aquilo que é o desafio que a gente está vendo naquele dia. É o tal do ócio criativo, né? Sim, mas acho que são coisas diferentes, né? Precisa haver a pausa do ócio para que haja criatividade, para que haja reflexão, para que a gente coloque para funcionar nosso senso crítico, e precisa haver o tempo de aprendizagem também, né? Que, claro, que se complementam, um complementa o outro, mas precisa ter esse horário de aprender. E você está trabalhando também quando você está aprendendo, né? Tem uma pesquisa que a gente já falou sobre ela aqui, da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que diz que as empresas dedicam, selecionam 1% do tempo, do horário de trabalho dos seus funcionários para aprendizagem. É muito pouco? Quanto é 1%? Quanto que as pessoas trabalham? 40 horas 44 por semana? semanais? 44? Então, a gente está falando de 4, 8, 12, 16, 160 horas no mês, 1 hora,6. 1 hora por mês. 1 hora por mês. 1h30, se vai. muito, vai 1h30 por mês. E se muito, né? Se muito. E a gamificação, Dani? Você não gosta, você não é muito amiga da gamificação, né? Não é assim, eu venho estudando cada vez mais sobre isso e tem a ver com o que você falou, Andy, que assim, o porquê, né? Como é que a gente motiva as pessoas por muitos anos? Eu acreditei que a melhor forma era sempre você vincular a algo, né? Então você está fazendo isso, você está ganhando isso. Porque o que está por trás da gamificação é isso. É a recompensa, É a né? recompensa, né? Então, se eu fizer este curso, eu estou apto a participar de um outro curso. Se eu fizer este online, eu posso ir num presencial. Se eu fizer isso... E aí eu venho pensando... Se eu fizer este, eu não sou mandado embora. Também, porque ele é um obrigatório. Exato. Né? Um ótimo prêmio, né? Mas eu acho que tem Mas essa... eu venho pensando, assim, quanto de verdade as pessoas aproveitam. Porque quando a gente fala que precisa fazer um curso, né, é porque a gente quer que alguma coisa ela absorva daquele conteúdo, que ela entenda, que ela aprenda, que ela... E assim, quando eu faço pela obrigação ou pela recompensa, eu não estou fazendo pelo conteúdo. Então, assim, eu estou pouco me importando com o conteúdo que está ali. Eu quero ir para o próximo step. E tem muitos estudos, né? Eu tenho lido muito sobre a gamificação para as crianças, né? Hoje, se você olhar os aplicativos das escolas, são todos gamificados. Cheios de estrelinha, de Plim! roupinha nova É. pro personagem. Isso, cheios de recompensa. E aí isso, né, Alberto, vai para aquele ponto que você falou assim, eu fico esperando e entendendo que tudo na vida eu vou ter recompensa. E é uma relação que, assim, a vida, ela te traz algumas questões de que você precisa aprender para se enquadrar num padrão. Quando eu chego e trago essa quantidade enorme de conteúdo, como, por exemplo, nos bancos, prevenção à lavagem de dinheiro, saúde e segurança. Às vezes você vai entrar numa fábrica, você vai ter que fazer aquele vídeo e você vai para uma visita comercial, mas você tem que Assistir parar. o vídeo, Você vai ter que assistir um vídeo, de usar o capacete, você vai ter que colocar o EPI. E assim, se você não se enquadrar neste nível de aprendizagem, você não entra no nosso ciclo de relacionamento.
Então, a aprendizagem, ela é Peraí, mas necessária. você está falando que isso é ruim? Não, eu acho que O vídeo sobre regras de O segurança vídeo de para entrar segurança numa do indústria trabalho. precisa super entrar, importante. precisa Tem assistir, que entrar. pelo amor de Deus. Mas a gente tem que considerar. E porque tem que ser legal também, a gente tem que- faz aqui deveria. na Escola do Caos, viu? Deveria legal. ser muito Prim, legal, né? Tem uns vídeos que são chatos, a gente faz os Sim. Dá pra ser legal, até Dá, isso dá dá pra pra ser ser legal. A gente faz uns vídeos super bacanas. Mas quando você vai fazer, por exemplo, nesse caso da visita, você chega numa empresa e fala: ou você aprende ou você está fora. Ou você não entra. Ou você não entra. Você não vai se relacionar conosco se você não se enquadrar em determinadas regras comportamentais e de aprendizagem. Porque para se envolver no nosso ciclo de relacionamento, você tem que estar dentro desse quadrado de aprendizagem obrigatório. O que acontece é que muitas vezes a gente usa essa justificativa para modular as pessoas do jeito que a gente quer também. E aí a Exemplo. aprendizagem... Quando, por exemplo, eu chego para as pessoas e, por meio da minha cultura, falo que elas têm que trabalhar 24 horas por dia. Quando eu falo, ó, você tem que adotar determinados comportamentos, você tem que aprender isso aqui, você tem que se virar dessa forma. A cultura e a aprendizagem, eu acho que a aprendizagem é um instrumento, inclusive, de cultura, para fazer com que as pessoas se moldem a uma lógica. E você vai trabalhar desse jeito porque eu quero. Passa pelo dress code. Você vai ter que aprender a se vestir, cara, se você quiser trabalhar aqui. Então, se vê, você vai ter que aprender. Peraí, não está misturando aprendizagem com cultura organizacional? Eu acho que tem Porque muito a assim, ver. ninguém faz uma ação de aprendizagem para dizer que aqui a gente não respeita o horário de descanso, para dizer que aqui a gente tem uma cultura de mandar e-mail de madrugada, você está falando de que é o trabalhar match 24 cultural? horas. Mas peraí, isso não é uma ação de aprendizagem. Mas o match Isso é cultural é. isso é uma questão que é ensinada, às vezes, não verbalmente, inclusive, Sim. pelo comportamento dos líderes. Eu acho que a gente precisa separar o que é ensinado de forma não verbal, o que é passado, transmitido de maneira informal ali no dia a dia e o que é a ação de aprendizagem. Mas eu acho que isso é o tal do lifelong learning. Você está aprendendo, não necessariamente tendo que estar no meio de um processo de formação. Agora, o ponto fundamental aí é que a aprendizagem, se ela existir ou não existir, isso é traço de cultura. Né? Eu tenho culturas que têm a aprendizagem no seu DNA e tenho culturas que não têm Isso. a aprendizagem no seu DNA. Então, se eu não tenho a aprendizagem no meu DNA e deveria ter, como qualquer empresa que queira sobreviver ou qualquer pessoa que quer ter uma mínima carreira, eu deveria certamente reavaliar a cultura. Agora, eu vou aproveitar esse debate para trazer um tema para a nossa mesa que já surgiu outras vezes e de alguma forma se relaciona com o que você trouxe, Dani, que é o seguinte: existem algumas organizações que estão descentralizando completamente a sua verba de aprendizagem. Então, quem é dono da verba não é mais a área, o RH, o negócio. Eles pegam a verba inteira dos dinheiros de aprendizagem e falam: Tó, Dani, vai fazer aquilo que você quiser fazer. O seu pacotinho de dinheiro é esse. Isso aqui vale um total de créditos. Se você for fazer um curso externo, beleza, tá aqui o seu recurso. E se você for consumir algumas das nossas soluções, você abate créditos desse seu pacotinho de dinheiro, na intenção de dar autonomia para o aprendiz. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Sei que te peguei de surpresa aqui na pauta, né? Mas é que isso de alguma forma se correlaciona com o que você estava dizendo, né? Eu acredito no modelo de meio de caminho. Eu entendo que sim, tem conteúdos, tem a Temas, parte né? da verba que você pode entregar na mão da área e do gestor e eles tomarem a decisão, né? Porque tem a ver com aquilo que faz sentido naquele momento, para aquela área. E tem coisas que são corporativas e que a verba tem que estar com o RH. Então, por exemplo, e a gente faz isso hoje lá, né? Então, parte da verba é para formação de liderança. Eu não entrego a verba e falo, faça cada um o curso que vocês quiserem de liderança. Porque tem uma diretriz, o Alberto estava falando disso, de cultura, né, Amanda? Sim. Tem uma diretriz da empresa de o que a gente entende para liderança, quais são os princípios aqui para liderança. Isso é institucional, né? Isso está com a gente. O ciclo de gestão de pessoas, por exemplo. Então, você vai falar de cada etapa do ciclo. Eu não vou falar, cada um vai lá e faça o curso que vocês entenderem. Não. Tem uma forma de pensar desta empresa, desta organização. Agora, tem cursos que são técnicos, que são específicos, que não tem problema nenhum, tá na mão deles e gestão deles. A gente acompanha, inclusive, né? A gente pensa numa forma de sempre estar... te entrego, mas eu tô perto aqui para saber, né? Até para não entrar...
algo que não faça nenhum sentido, né, com o que você pratica aqui. Pode até ser um curso muito diferentão que vai te agregar, mas aí tem que ter um Que pouco seja de porquê, combinado, né? Que seja combinado. Que seja Às vezes ele combinado. não tem Então, condição de escolher o que é o melhor curso para ele. Aí o líder, o RH ajuda. Faz sentido. Por isso. exemplo, quero ir naqueles eventos de coach que a gente fica urrando. E agora eu vou levar pedrada nas redes sociais até cansar. Vai, Cuidado com o coach. É verdade. Cuidado com o coach. Eu não tô querendo dizer os coaches com boa formação, em bons institutos, não é desses que eu tô falando. Tá falando dos que tomam cadeirada? Pode ser. Essa piada ela tá meio velha, Tá meio velha já. mas ela serve. Mas para aqueles lugares que a gente vai... Santa Bárbara! Aqueles lugares que a gente vai rugir, sabe? Desperte o seu leão! Ah! É desse. Agora participou de grita. alguma assim, Dani? não, me recusei todas as vezes. Não combina muito comigo, não. O Alberto falou que vai Mas tem lançar muita um gente que curso acredita, desse pisa no em caco breve. de vidro. Desperte o seu leão, né, Alberto? Desperte o seu leão, né? Não. Para inscrições, apenas R$50 mil. Ai, 2 horas de curso, pra você despertar o leão que tem dentro de você. né? Até espiritual, assim, né? É, tem- um curso tem de tudo, né? Tem rugidas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dani. Ah, eu vou levar pedrada nas redes agora até cansar. Problema, dura cadeirada. Gente, eu sei que já faz tempo que passou, mas eu ainda tô me recuperando disso. A gente estava assistindo quando passou, e eu, ao longo da minha carreira como jornalista de TV, eu já mediei um ou outro debate, enfim, de gente que dava cadeirada. Debates políticos. E graças a Deus nunca aconteceu nada disso comigo. Mas eu passei mal na hora, porque acho que eu me coloquei no lugar daquele apresentador. O que você faz nessa Chama o comercial. hora? Ninguém está preparado para isso. Pelo amor de Improviso Deus, né? Que total. horror. Que bom que aqui as cadeiras são parafusadas, São. É. brincadeira. Me certifiquei antes de vir Ô Dani, conta um pouquinho pra gente de como é a rotina de aprendizagem da tua turma lá na Editora do Brasil. A gente começou a estruturar recentemente. Então, ela já existe como editora, uma editora de 80 anos, e está no segmento da educação. Aquilo que você falou, assim, tem solos que são mais férteis. Tem. As pessoas da educação já são mais Voltadas voltadas pra esse tema. Já tá no ao valor, estudo, né? A estudar, buscar formação. Então, o solo é fértil. Mas não tinha estruturado, né? Aí o que a gente começou a fazer, agora a primeira coisa que a gente fez foi colocar um LMS mesmo de educação, uma plataforma para a gente compartilhar os cursos online, né? Sejam aqueles cursos obrigatórios que a gente estava falando, sejam cursos voltados para autodesenvolvimento, sejam trilhas específicas no sentido de, poxa, se você é do time comercial, aqui tem alguns conteúdos que são interessantes para você. Então, se você é líder, aqui tem conteúdos voltados para liderança. E a gente foi além, acho que isso que é o mais legal dessa história, porque a gente começou a falar de saúde mental, né? Então, assim, aqui tem conteúdos que contribuem para... Eu não estou dando um curso de saúde mental. Eu estou te dando conteúdos que contribuem para a tua saúde mental. Então, a gente começou a ir um pouco além, assim, sabe? Daquele tradicional. Acho que isso está sendo legal. E assim, a aceitação é muito boa. Quando a gente lançou a plataforma, as pessoas falaram, nossa, a gente estava esperando por isso. Incrível. Então, tem um desejo, assim, sabe? De receber os conteúdos. Então, essa parte mais online... além disso, a gente vem fazendo uma série de, inclusive com a Escola do Caos, né? Fizemos uma formação pro nosso Momento time, merchan. pro nosso time comercial aqui. O Alberto esteve com a Exatamente. gente na convenção, com todos os comerciais. E cada vez mais preparando, mas assim, gente, é preparação para o seu dia a dia, é preparação que acho que é partindo da necessidade, é preparação. Eu vejo muito portfólio, assim, de cursos que assim, é legal, mas não me agrega, eu tenho tanta coisa para fazer, meu horário é restrito. Distante da realidade, né? Eu tô visitando, eu tô atrás de cliente, eu tô correndo. Por que eu vou parar agora para fazer relacionamento interpessoal? Tá, isso tá conectado. O relacionamento interpessoal tá dentro de onde? Tá conectado com o quê? O que você vai fazer melhor ou diferente, né, depois disso? E eu acho que é aí, Dani, que muita gente se perde. Seja nas organizações, sejam escolas, sejam nas consultorias que trabalham com educação corporativa e aprendizagem. Muitas vezes as pessoas já vão pro o quê sem se questionar a respeito disso. Quem sair daqui tem que sair sabendo fazer o que melhor e diferente. Ou diferente.
E a partir disso é que eu vou conquistar o meu público. E eu vejo a gente falando pouco sobre isso, sabe? Eu acho mesmo que a gente fala pouco, Andy, e eu acho que tanto as pessoas que trabalham criando os treinamentos ou os projetos educacionais, quanto as pessoas que participam das ações, muitas vezes, e isso acontece em empresa de todo tamanho, acho que não se questionam muito, vão meio no automático, sabe? Não se fazem essa pergunta. Precisa de um treinamento comercial, precisa de uma ação de aprendizagem comercial. Legal, mas espera aí, qual é qual é o principal ponto a ser melhorado no nosso time? Né? Peraí. Então, assim, às vezes a encomenda vem para o RH, para a área de aprendizagem, vem uma encomenda, o RH vai e executa, mas não perguntou, mas o que exatamente você quer melhorar com isso, né? E quem vai também não se faz essa pergunta. Peraí, eu estou indo hoje para uma ação de aprendizagem. O que eu posso melhorar em mim? Que perguntas eu gostaria de levar? Que pontos eu gostaria de aprimorar na minha atuação? Sabe, parece que vai todo mundo meio que no automático. Então, assim, tirar do modo automático, eu acho que é a grande virada que precisa acontecer no processo de aprendizagem dentro das empresas. Você não acha, Dani? E às vezes não é treinamento. Né? Às vezes não é treinamento. Então, muitas vezes assim, então eu preciso treinar todo o meu time no tema tal. Gente, às vezes não é isso, às vezes é ferramenta. É verdade. Às vezes é ferramenta que eles precisam, às vezes é falta de conhecimento para o uso da ferramenta. Às vezes é processo. É processo, nem sempre é algo comportamental, nem sempre... eu vejo muitas vezes os RHs dando o remédio errado. Então, faz um diagnóstico muito precoce ali e já sai com uma ação. Às vezes superficial. E já sai com uma ação. E sabe o que acontece? Na prática, nada muda. Nada. Porque não era isso que aquele time precisava. Você sabe que eu gosto de dizer que treinamento deveria ser tratado da mesma forma que um médico faz uma cirurgia. Então, assim, é uma cirurgia simples, não importa. Tem um preparo, tem higiene, tem a equipe, tem todo o cuidado. É um negócio simples, mas a pessoa morre se você não tiver determinadas atenções. E às vezes a gente faz treinamento de uma maneira que parece que a gente está pedindo um pastel. Solta um treinamento aí. É só trocar o logo, troca o nome da empresa, troca o nome da diretoria. É um treinamento, deveria ser tratado como se fosse o treinamento da vida da pessoa. Aquilo pode mudar a maneira de ver das pessoas, o impacto no cliente. Ainda vejo um mercado ainda muito relapso nisso. Né? E só para reagir à sua fala, né, Alberto, é desligar um pouco do piloto automático. E acho que principalmente dentro das organizações. A gente está tão acostumado com os modelos de execução, pede, entrega, que acaba faltando muitas vezes a intencionalidade. Né? Pera lá, o que a gente de fato quer transformar, né? Sim. E entender, às vezes, dá trabalho. Então, assim, eu tô com tanta coisa, eu tenho tanta coisa para fazer. Tira da frente, né, Dani? Tira da frente, negociação, vamos, ótimo, vamos reunir todo mundo, treinamento e negociação. Então, isso leva tempo. Muitas vezes, num processo de mergulho, né, para desenhar o treinamento, a gente tá lá entendendo, tá fazendo a visita junto, tá acompanhando. Você percebe, você fala, gente, o nosso treinamento era disso, mas a gente tá percebendo que talvez seja melhor uso da ferramenta que ele tem hoje. Ele não tá sabendo usar a ferramenta que ele tem hoje e ela é preciosa. Ela pode gerar vários insights positivos aqui, ele não tá usando. Então, esse mergulho dá trabalho. É isso. E a convidada que teve há 2 episódios atrás, que é a Elka, se você não assistiu, volta lá e, né, 2 vídeos anteriores a este e assiste lá. Ela fala que muitas vezes a gente vem com um determinado mindset. Precisa de um curso de telefone? Então, quem foi Graham Bell, a origem do telefone, como ele se dissipou pelo mundo. E às vezes é só, faz isso e aperta aquele botão. Né? E às vezes a gente dá todo um enredo e um contexto, sendo que é coisa muito simples, né? Simples tem uma coisa que não é. Nada simples. Encerrar esse episódio. Dani! Obrigada, Dani! Adoramos receber aqui as suas contribuições, o seu ponto de vista sobre como adulto aprende. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, grandes parceiros aqui, sou fã. Nós que somos. Contem comigo, obrigada. Parabéns pelo trabalho incrível. Aprendi muito com você, viu? Fazendo um trabalho maravilhoso na Editora do Brasil, um processo maravilhoso de aprendizagem, um impacto social. Parabéns. Manda um beijo para todo mundo e vamos que vamos. Siga a Escola do Caos, podcast Caos Corporativo no YouTube, no Spotify, mais de 7, 8 plataformas. Dá o like, manda para os seus amigos e para os seus
Amigos, eu não quero mais saber de inimigo nessa Vou mandar vida, pra que inimigo. inimigo leva Nossa, cadeirada. Poxa Inimigo vida. leva cadeirada? Cadeirada? Ah, manda pro inimigo também. Então manda pra Gostou? todo mundo Manda aí. pra todo mundo. Beijo, ótima semana pra você. Continue se desenvolvendo, tenha senso crítico, pergunte sempre. Um beijo e até a próxima. Fui! Tchau, tchau.